feito todo o registro desse contexto, dessa história que está no comecinho de ministros do STF e caso Banco Master. Mas agora a gente vai mudar de assunto, mas vai continuar em assuntos polêmicos. Vamos falar sobre a homenagem ao presidente Lula na Sapucaí ontem no Rio de Janeiro. Foi a Acadêmicos de Niterói que abriu o Carnaval do Rio de Janeiro, pelo menos do grupo especial, foi a primeira escola a entrar na avenida. Enquanto a gente estiver conversando aqui, vai passar algumas dessas imagens, aí a gente vê o ator Paulo Vieira interpretando o presidente Lula lá na pista, a atriz também interpretando a Dona Marisa, né, mulher do presidente Lula ao longo de muitos anos, ela que morreu no ano de 2017. Enfim, Manu, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, um pouco antes da sexta-feira, decidiu que sim, a escola poderia sair. Afinal de contas, antes da escola representar a história do presidente Lula na avenida, não dava para adiantar, portanto, que ainda não tinha acontecido, se tinha ou não propaganda política eleitoral, que mesmo que ali no enredo tivesse uma previsão de gritos ali, de olê, olê, olá, Lula, Lula, falar do número do candidato, né, do pré-candidato, enfim, que antes mesmo disso acontecer não dava para a gente adivinhar, mas que a própria presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, disse: o assunto vai continuar, né? Assim que a escola entrar na Sapucaí, a justiça vai continuar olhando para o assunto. E teve a escola na passarela e, claro, a oposição já querendo acionar o TSE para colocar os pontos que reconhece como propaganda política eleitoral, né, propaganda antecipada, né, Manu? Nath, quinta-feira foi um dia complicado, né? Teve aí a questão do ministro Toffoli, começou bem cedinho com as notas dele e de noite com a saída dele da relatoria, sorteio do ministro André Mendonça, mas também durante a manhã da quinta-feira foi julgado ali um pedido de cassação do senador Jorge Seife. O TSE, por unanimidade, negou, né? A cassação manteve aí o mandato de Jorge Seife e, em seguida, os ministros do TSE analisaram aí dois pedidos liminares de suspensão do samba-enredo da escola, que homenagearia o presidente Lula, né, de samba-enredo, e também por essa questão de ter recursos públicos, né, investidos na escola. Foi o Partido Novo e o deputado Kim Kataguiri entraram com pedidos liminares, né, dentro do TSE, e esse caso foi julgado. E aí, Nath, ali no TSE, os ministros passaram uma série de recados. O que aconteceu? Eles negaram as liminares. A ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, falou: olha, eu julgar uma coisa que ainda não aconteceu poderia soar como censura prévia. Mas esse cenário, ele está longe aí, aspas dela, né? Ele está longe de ser um cenário de areias brancas, areias claras. Ele mais se parece com areia movediça. E quem entra nela não sabe se vai sair. E aí, para a gente sair um pouquinho do juridiquês, liminar é uma ação imediata, né? É ali para cessar os efeitos, né? Mas ela também é temporária. O que eles negaram foram as liminares para suspender aí o desfile da escola de samba. Mas os ministros, os 7 ministros do TSE, tanto o ministro Cássio Nunes, que vai ser presidente do TSE a partir do dia 4 de junho, vai aí adentrar as eleições de 2026. O ministro André Mendonça, né, novamente aqui, que vai ser vice-presidente do TSE. Todos os ministros do TSE deixaram muito claro que eles estavam negando essas liminares, mantendo ali o samba-enredo da escola de samba, só porque o caso ainda não tinha acontecido. E você não tem como jogar uma coisa que não aconteceu. Mas eles falaram, muito possível que essa ação volte a ser julgada aqui. E aí, o que aconteceu? Depois do desfile, né, a gente já entrou aí com algumas matérias mais cedo, já tem aí vários anúncios, né, de ação judicial. O Partido Novo já anunciou que vai entrar com uma ação judicial, aí, uma AIGE, né, pedindo a inelegibilidade de Lula. Romeu Zema, governador de Minas Gerais, já disse também que vai entrar na justiça. Damares Alves, Flávio Bolsonaro.
E aí, Nath, eles focaram muito nessa questão aí, né, dos símbolos, né, do pedido de voto, de várias questões, mas uma das alegorias, uma das alas que mais incomodou, né, e que tem sido o foco aí da oposição, foi aquela ala das latas, né? Como é que eles colocam ali? Neoconservadores em conserva, né? Exatamente. E aí eles colocam esses vídeos, eu acabei de publicar na coluna também, temos aqui uma manifestação da Michelle Bolsonaro, porque eles consideraram ali que essa foto da família impressa em latas, né, seria um desrespeito. Então, eu queria ler aqui pra gente rapidinho uma parte que ela fala assim: a fé cristã foi exposta ao escárnio em nome da cultura travestida de politicagem. Dizem que o país é laico, mas a laicidade não autoriza zombaria nem humilhação. O que foi apresentado era conhecido, foi permitido e feriu milhões de brasileiros. Já imaginou se fosse ao contrário? Deus, na sua soberania, permite que cada um revele aquilo que carrega no coração. A verdade sempre vem à luz e, no tempo certo, separa o joio do trigo. Que a Frente Parlamentar Evangélica repudia esse escárnio. Michelle Bolsonaro é evangélica, né? Ela é evangélica fervorosa mesmo, já apresentou ali várias vezes, né, a sua fé, e ela repudiou com veemência aí, da Maris Alves também, essa ala em específico que trata dessa questão da família em latas de conserva, né? Eles se sentiram muito ofendidos, né? Ali no livro da Escola de Samba, eles explicam bem o que é essa ala. Eu trouxe isso na matéria aqui da coluna, essa aspa certinho. Eu vou ler para vocês, vou só achar aqui a matéria para eu não cometer nenhuma injustiça. E aqui foi que ela explicou a ala, né, a Escola Acadêmicos de Niterói, explicou que os neoconservadores em conserva representam um grupo dos que fazem oposição ao presidente da República, mais especificamente seguidores da direita bolsonarista. A fantasia da ala trouxe uma lata de conserva com uma defesa família tradicional, formada exclusivamente por um homem, uma mulher e os filhos. Na cabeça dos componentes foi exibida uma variação de elementos para elencar diferentes grupos que representam o neoconservadorismo. Então, assim, eles quiseram trazer esses elementos, né, ali para a Avenida, para a Sapucaí, mas pegou muito mal. A escola acabou colocando ali alguns exemplos, né, de representantes do agronegócio, na figura do fazendeiro, de uma mulher de classe alta, né, e os defensores da ditadura militar e de grupos religiosos evangélicos. E eu acho que isso daqui para frente vai dar o que falar, Nath, porque essa questão da fé cristã, de levar para a avenida, é sempre muito, muito polêmico. E quando a oposição já pegou aí nesse motivo, né, eles vão para frente. Outra coisa também que acabou aí sendo comentado também por Michelle Bolsonaro foi o fato deles terem usado ali um palhaço com tornozeleira eletrônica queimada, né, que foi ali o que aconteceu com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro estava em prisão domiciliar e ele foi preso na superintendência da PF após queimar ali com um instrumento de solda a tornozeleira que usava. Então, a tornozeleira apitou e ele, que estava preso preventivamente, descumpriu a cautelar do ministro Alexandre de Moraes e acabou sendo encaminhado ali para a superintendência da PF, onde ele ficou preso alguns dias e hoje já foi levado para Papudinha, onde está cumprindo ali a pena de 27 anos e 3 meses. Michelle reagiu, né, a esse uso, né, da imagem do palhaço com a tornozeleira nas redes sociais, e ela falou que quem tinha sido preso ali por corrupção e etc. tinha sido o presidente Lula. E essa questão dos evangélicos, né, que a Michelle reforça, né, ainda mais para além da questão do palhaço Bozo ali representando o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a questão dos evangélicos, a gente lembra que Michelle Bolsonaro era dos nomes ali, ou é dos nomes que vêm sendo testados pelas pesquisas, inclusive internas do PL, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, para essa herança política do Jair Bolsonaro, não só para a presidência, mas para a disputa de governo, de Senado, enfim, né, não só para os cargos executivos, mas também para o Congresso, para o Legislativo.
ou seja, ela traz um discurso falando com pessoas que, se o presidente Lula quiser se reeleger, ele vai precisar de eleitores evangélicos, né? Então, é claro que todas essas críticas têm sempre o fundo das eleições de 2026. Todo mundo está falando sobre isso, sobre as eleições, sobre a propaganda política antecipada, e a Michelle traz a questão dos evangélicos, não ali, evidentemente, com as eleições de 2026 no discurso, mas a gente sabe que o pano de fundo é também essa questão. Afinal de contas, o presidente Lula, para se reeleger, vai precisar desse grupo, né, religioso que é gigante no Brasil. E a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, traz que a escola foi ofensiva em relação a esse grupo, mesmo sendo um país laico. Manuela Alcântara, tem mais algum destaque? Eu já te segurei aqui por um tempão. Não de propósito, mas de propósito, né, Nath? Porque, assim, realmente essa questão dos evangélicos é um ponto para o presidente Lula, né? Ele não tem o eleitorado evangélico, né? E até por isso que ele trouxe a indicação de Jorge Messias, hoje o AGU, né, de Lula, ele trouxe a indicação de Jorge Messias para o STF, porque Jorge Messias é evangélico. Então, aí nesse tabuleiro, né, ele acaba trazendo um elemento que pode puxar esse público para ele. E aí, quando vem numa escola de samba uma crítica que Michelle Bolsonaro, aí, né, da família do maior opositor de Lula, traz esse elemento dos evangélicos, pesa muito, pesa demais nos votos. E Michelle ela ainda não declarou, né, mas ela é a candidata fortíssima ao Senado aqui do Distrito Federal. Ela é candidata não, né? Isso sou eu que estou falando. Ela ainda não se colocou como candidata, mas o nome dela é levantado para o Senado Federal e tem apoio fortíssimo. Ela está evitando lançar aí essa pré-candidatura. O Flávio Bolsonaro chegou a falar sobre o nome dela, né, em uma entrevista à Jovem Pan sobre essa pré-candidatura, e ela foi até ontem no Instagram e falou, sexta-feira, foi no Instagram e falou, olha, eu ainda não lancei minha pré-candidatura, eu agradeço ao apoio de todos os brasilienses, mas a minha prioridade agora é cuidar do meu marido e das minhas filhas. Por quê? Michelle Bolsonaro é presidente do PL Mulher, mas ela está afastada, justamente ela se afastou por motivos de saúde, né, ali questões psicológicas mesmo, desde quando Jair Bolsonaro foi preso, e ela tem dado todo esse suporte, né, para o marido ali. Ele está na Papudinha, mas ele só come a comida feita em casa. Michelle tem também livre acesso ao marido ali, não livre acesso, mas nos dias de visita ela não precisa pedir autorização para o ministro Alexandre de Moraes. Então ela tem imposto forte dedicação ao marido, né, às filhas também, que tem ido ali visitar Jair Bolsonaro. Então ela não anunciou ainda essa pré-candidatura, não quis ir na onda aí de Flávio Bolsonaro, que disse que ela é pré-candidata, mas ela é um player fortíssimo aí nas eleições de 2026. E quando ela traz essa questão dos evangélicos ali na Sapucaí, uma crítica à família, é também eleitoral. É isso mesmo. E fica com a Michelle essa questão do reforço dos costumes, da família e também da religião, né? Flávio Bolsonaro diversas vezes traz isso no discurso, mas ela fica com essa questão, né, de levar a comida, de fazer a comida para o seu marido, e a defesa da família, a defesa dos evangélicos, importantes destaques que a gente vem trazendo aqui. E é isso, tudo esse ano tem o pano de fundo, não só esse ano, mas principalmente esse ano, o pano de fundo das eleições de 2026. Tá certo, Manuela Alcântara, nossa colunista que esteve aqui para conversar com a gente sobre o pós, né, o dia seguinte à homenagem do presidente Lula, e claro, o que pode acontecer nos próximos dias, e também o contexto da relação do ministro Dias Toffoli com o caso do Banco Master lá no Supremo e o trabalho pela frente do André Mendonça, o novo ministro relator. Manu, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Nath. Valeu. É isso.